cântico que precisa permanecer nos nossos lábios, nos nossos lares, porque nós temos um Deus a adorar, o único Deus. Há um altar nos nossos lares, erguidos por Ele mesmo, e há uma obra vicária em nosso favor, feita por Cristo. O texto que nós estamos compartilhando nesta noite é uma fala de Paulo a uma igreja muito importante da Ásia, e nós estamos estudando sobre ela aqui domingo pela manhã. Eu não vou entrar nas minudências da igreja, desta igreja na Ásia, mas eu poderia falar um pouco sobre a cidade, porque Paulo está falando de uma guerra espiritual, que se trava nas regiões celestes. A cidade de Éfeso era uma cidade antiga, na Ásia Menor, e ela fazia parte do Império Romano. Ela foi visitada por Paulo, e ali começou-se uma igreja de discípulos de Jesus. Ela era essa grande capital do Império Romano, naquela região. Era uma cidade grande, uma cidade populosa para os dias da época, e uma cidade extremamente idólatra. Extremamente idólatra. Havia um templo naquela cidade a deusa Ártemis, e muitos adoradores a ela, e depois passaram a adorar imperadores, e se constituíram, se colocaram como deuses para o império. É nessa cidade que a igreja de Éfeso nasce e cresce. Paulo está trazendo algumas advertências que, na verdade, são imperativos para discípulos de Jesus. Sim, porque discípulos de Jesus têm consciência de que travam uma guerra. Eles têm consciência, ou deveriam ter consciência, de que não há como lutar esta guerra com armas carnais. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês, dentro desse contexto em que nós estamos orando pelas nossas famílias. Há algo que nós precisamos entender, definitivamente precisamos nos debruçar sobre isso. Nós precisamos, e Deus conta conosco, para lutarmos por nossas famílias. Cada um de nós precisa lutar por sua família. Não se trata de deixar a vida nos levar. Deverá haver em nós uma disposição clara de que somos participantes ativos na construção e no bem da nossa família. Coisa que não podemos terceirizar. Somos nós. Não podemos terceirizar os nossos filhos para a escola, para a igreja, para o Estado. Não. Eles são nossos,
dados por Deus. Daqui a pouco eu explico melhor eles são nossos. A gente sabe que não são. Mas nesse sentido da responsabilidade, é nossa responsabilidade. Nós é que temos que cuidar deles. Nós é que temos que lutar por eles. E nós não podemos permitir nenhuma interferência, seja qual for ela, sobre as nossas famílias. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar nessa noite com vocês, e que Paulo está trazendo à igreja de Éfeso, é que nós podemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Poder este que é a autoridade de Deus, dada a nós, sobre nós. No verso 10, então, ele diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso me fortalecer em quem? Em quem? Em Deus. A nossa força vem de Deus. O poder que está sobre nós vem de Deus. A autoridade nos confiada vem de Deus também. Amém? Amém? Ou seja, nós compreendemos que tudo o que temos, recebemos das mãos de Deus. O salmista, no Salmo 46, vai declarar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E ele ainda vai dizer: pelo que não temerei, ainda que. Existem muitos ainda quês na nossa vida. Ainda que haja enfermidade, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja colheita. Hoje, antes de começarmos o culto, estava conversando com Margarete me lembrando, exatamente hoje, há 2 anos, nós estávamos sendo inundados pelas águas aqui, no Rio Grande do Sul. Começou a faltar um monte de coisa, o deslocamento foi cerceado, tantas coisas desagradáveis, fora do lugar, que desestabilizaram famílias, prejudicaram muitas pessoas. E alguém poderia dizer: mas onde Deus está? No mesmíssimo lugar, não mudou 1 milímetro. Deus continua sendo o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, podemos experimentar isso quando chegávamos para ajudar alguém, aquela pessoa olhar e falar assim: puxa, Deus enviou pessoas para me ajudar. Deus está aqui. Deus não nos abandonou. Deus não foi para um outro lugar, porque Ele se importa conosco. Amém? Deus se importa com o seu lar, com a sua família. Não existe essa história de eu lavo as minhas mãos. Não, conosco não. Conosco não existe eu lavo as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos em relação ao meu pai. Eu lavo as minhas mãos em relação à minha mãe. Eu lavo as minhas mãos em relação a esse filho. Eu lavo as minhas mãos em relação ao meu casamento. Não existe eu lavo as minhas mãos para aqueles que são fortalecidos pelo Senhor. Não lave as mãos. A omissão de Pilatos não faz parte da nossa cartilha. Só está aqui como um registro histórico, mas não é algo para ser seguido. Eu lavo as minhas mãos. Não existe isso, eu lavo as minhas mãos.
Deus está presente, Ele quer renovar as nossas forças. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 28, verso 7. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação, nele o meu coração confia. Eu me lembro de uma canção assim: o Senhor é a minha força, meu escudo e salvação, nele o meu coração confia, e expressa a minha alegria, o motivo desta canção para o seu louvor. Sua presença em nossas vidas é esta força que nós precisamos. Quando você sentir que seus amigos te abandonaram, saiba, Deus está lá com você. Quando você pensar que não tem mais saída para determinada coisa, entenda, Deus continua lá, no mesmo lugar. Ele não mudou. Ele nos dá força também. Imagine, não se trata apenas, ou, claro, a presença de Deus, a sua presença renova a nossa força, nos fortalece, mas Ele também nos dá autoridade, Ele também nos dá poder. Jesus deu à sua igreja este poder, este dínamo. Deus é nossa força e Deus nos dá força. Ele nos dá coragem. Quando Davi foi para a frente de batalha, Davi foi com a missão de levar mantimentos para os seus irmãos. Davi não tinha ideia do que estava acontecendo lá, até chegar lá. E quando ele chegou, ele viu um homem afrontando, não uma nação, não apenas um rei, um reino, não, aquele gigante estava afrontando o Deus Todo-Poderoso a quem Davi adorava, a quem Davi conhecia. Não, mas isso não está certo. Isso não está certo. Alguém tem que fazer alguma coisa. E no meio daquele exército, e haviam muitos soldados experientes, o próprio Saul era um guerreiro, seu filho Jonatas, os irmãos mais velhos de Davi que ali estavam, eram experientes, Eliabe, mas ninguém se colocou para lutar com aquele gigante. Então Davi disse: eu vou, mas eu não vou no meu nome, eu não vou no nome do meu pai, eu não vou no nome da casa de Israel, eu não vou de qualquer jeito, ainda que possa parecer. Davi foi fortalecido por Deus. Davi recebeu naquele momento uma coragem, um poder que só poderia vir de Deus. Porque determinadas guerras não podem ser lutadas com armas carnais. Davi está enfrentando o gigante na dependência de Deus, na força do Senhor. Tentam colocar ali aquelas armaduras em Davi. Saul, não cabe. A armadura de Saul não cabe em Davi. Essas armaduras não têm sentido algum para a guerra que se é travada. Você precisa entender, você precisa sair daqui desta noite consciente da guerra que você está e de como você precisa se posicionar nessa guerra e como você deve lutar nesta guerra. Você compreende? Davi disse ao gigante:
Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você está afrontando. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não deve brigar com o seu familiar, com o seu amigo, por fazer declarações infelizes em relação ao Deus que você serve. Mas você pode repreender todos os espíritos malignos que oprimem as pessoas. Você pode se opor a todas as setas malignas contra a sua família, que são lançadas todos os dias sobre a sua casa. Então, em primeiro lugar, Paulo está dizendo que nós devemos ser fortalecidos pelo Senhor e obtermos dele a sua força. Num outro momento, verso 11, Paulo vai dizer: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Hoje eu dizia para os jovens, preste muita atenção nisso. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Eu vou repetir. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou uma pessoa é usada por Deus, ou ela é usada pelo diabo. Pastor, que isso? O senhor está sendo radical? Não. Não existe essa coisa de eu me governo. Sou eu que estou no controle. Não, não e não. Ou sofremos influências de Deus, ou sofremos influências do diabo. E ainda que creamos, e nós creemos, que uma pessoa que tem Jesus não pode ser possuída por um espírito maligno. Eu vou repetir, uma pessoa que tem Jesus em sua vida não pode ser possuída por um espírito maligno. Não pode. Porque onde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Não há como compatibilizar isso. Mas uma pessoa que tem Jesus pode emprestar a sua boca para o diabo. Um exemplo bíblico, vamos lá, rápido. Pedro está dizendo para Jesus: não, Senhor, não vá ao Calvário, não, Senhor, não entregue a sua vida, não morra. O que é isso? Não faça isso. E o que é que Jesus disse? O que é que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Mas espera aí, quem falou com Jesus foi Pedro. Mas Jesus está respondendo o espírito maligno que lançou sobre Pedro uma sugestão, e Pedro a recebeu, a acolheu. Você entende? Nós somos discípulos de Jesus, nós estamos andando com Jesus, mas nós podemos, em algum momento, falar algo que não devíamos, pensar algo que não devíamos, fazer algo que não devíamos. Estas influências, estas setas são setas malignas sobre nós. Vocês compreendem? Então, eu preciso me vestir. Eu preciso me vestir. Paulo está dizendo, vocês precisam se vestir. Há uma armadura que vocês precisam vestir. Mas pastor, mas o senhor não disse que não tem armadura, que a gente vai na força do Senhor? Não, existe uma
vestimenta própria de Deus para a sua vida diante da guerra espiritual na qual você está. Então, eu sou fortalecido, mas eu posso também ser revestido. Eu posso buscar a Deus e Ele vai me dar força, Ele vai encher o meu interior de força, mas eu posso também buscar as armas que Ele me dá para revestir-me. Somos encorajados a vestir uma armadura. Toda batalha exige armas específicas. A expressão armadura de Deus traduz uma palavra grega que se refere ao equipamento completo de um soldado de infantaria. A ideia é toda a armadura. E essa armadura, ela é espiritual, ou ela me remete ao espiritual, ela me blinda no espiritual, ela me fortalece no espiritual. E ela tem diversos elementos diferentes, mas há entre esses elementos uma perfeita unidade. Portanto, não queiramos separar a armadura. A armadura, posto que tenha elementos distintos, eles não podem ser separados. Não dá para ir para a guerra só com o capacete da salvação. Eu vou com o capacete da salvação, o meu peitoral está aberto, as minhas emoções estão abertas, o meu coração está aberto, eu posso ser flechado aqui, eu posso guardar a minha mente, mas eu estou desguarnecido no restante do meu corpo, da minha vida. Você compreende? Toda a armadura de Deus. Eu preciso vestir toda a armadura de Deus. Então Paulo fala de um cinto, cingindo-vos da verdade. Meus irmãos, existe um cinto que prende toda a nossa armadura, que sustenta toda a nossa vida, que cerca as nossas vidas, que envolvem as nossas vidas, o nosso entorno. Nós somos envolvidos pela verdade, somos cingidos pela verdade. É por isso que Satanás, e ele está em rota de colisão conosco e com Deus, por isso que ele propõe a mentira, o engano, a falsidade, porque ele trabalha nessa escuridão, nessas regiões cinzentas, que contrariam ou tentam se colocar contra a verdade. Nós vivemos um mundo em que muito se fala de fake news. Fake news é um nome utilizado da língua inglesa para falar de mentira. São as mentiras, são narrativas mentirosas, e nós as temos aos montes à nossa volta. Hoje pela manhã eu falava com os jovens sobre a importância da música e da influência da música na vida humana, e como seria triste a vida se não houvesse uma música, uma trilha sonora. Imagine um filme sem uma música. Estranho, né? Seria. Mas eu estava dizendo para eles que não existem notas demoníacas na música. Não existe um dó satânico, um ré endemoniado, um sol possuído. Não existe isso. A música foi feita por Deus. Ela foi feita por Deus. Mas, como vocês gostam de falar aqui no Sul, podem haver interferências, porque a música é um excelente veículo. Eu estou pregando aqui agora. Muitos de vocês, se não quiserem dar ouvidos ao que eu estou falando, podem pensar em outra coisa. Mas se houver uma música aqui,
vocês não conseguem bloqueá-la. Ela entra no coração de vocês, ela entra na mente de vocês, ela entra nas emoções de vocês, e ela leva todo o conteúdo que ela tem, se ela tem um conteúdo. Você compreende isso? Então eu estava dizendo para eles da importância de nos blindarmos, porque existem muitos conteúdos nas músicas que nós vemos nos nossos dias, que tentam moldar a sociedade de uma outra maneira, e isso vem numa melodia, vem num ritmo gostoso, e essa mensagem entra, dizendo que vale tudo, e as mulheres são alguma coisa que não deveriam ser, e nós poderíamos aqui entrar por um universo de outras coisas, não é o tema. Eu preciso então desta verdade envolvendo a minha vida. Jesus disse aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade que precisamos para nos cercar, para nos envolver, mas para além do cinto há uma couraça, vestindo a couraça da justiça. Nós vivemos num mundo cheio de injustiças, e os nossos corações sentem, e a nossa alma sente todas as injustiças que estão à nossa volta, mas a justiça de Deus protege os nossos corações. Ter um coração voltado para a justiça de Deus é o que o cristão precisa na sua vida. Então temos um cinturão de verdade e uma couraça de justiça, da justiça do próprio Deus, de um Deus que se entrega no seu Filho, ápice da justiça de Deus em favor da humanidade. Sandálias. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho da paz. A boa notícia que pacifica, ela tem que ser rápida, ela tem que correr velozmente. Por isso, nos pés, os pés que caminham na direção daquilo que Deus quer fazer. Formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de Deus. Há uma urgência nestes pés, e aqui sandálias, ainda que o texto que nós tenhamos lido não fale de sandálias, mas no original são sandálias, nada pesado, algo leve, algo que pode fazer com que o nosso deslocamento seja rápido. Sandálias nos pés, que também falam que não somos escravos, somos livres. Segurando sempre o escudo da fé, ele vai dizer. Eu estou passando os versos subsequentes do texto que nós lemos. O escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Sabe um dardo que o inimigo sempre joga sobre nós? Sobre mim, sobre você? Se tu és filho de Deus. Foi assim com Jesus. Mas você é mesmo filho de Deus? Ele traz dúvida. Eu preciso rechaçar estas dúvidas com o escudo da fé. Não importa o que o inimigo vai dizer, eu creio no meu Deus. Não importa o que vão falar lá fora, eu creio no meu Deus. Não importa o que vão dizer, eu sei que Ele é Deus. Na minha vida eu tenho experimentado isso. Você não tem experimentado isso na sua vida? E é isso que vai fortalecendo a nossa fé, aquilo que Deus faz na sua vida, e na medida que Ele fala com você, através da sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu estou numa circunstância complicada, difícil, de tribulação, então eu trago à minha mente a palavra de Deus, eu me coloco diante de Deus, e o próprio Espírito de Deus traz à minha mente a sua palavra, e a sua palavra é um renovo de fé para mim. É esse escudo
que me protege destes dardos malignos, dessas flechas venenosas. Meus irmãos, deixa eu aqui abrir um parêntese. Fique longe do veneno desse mundo. Fique longe do veneno da mágoa, fique longe do veneno do ódio, fique longe desse veneno que é destilado todos os dias, que corre como enxurradas nas ruas da cidade. Fique longe desse veneno, dessas guerras, dessas querelas, dessas dissensões, dessas facções, sejam dentro ou fora da igreja, não interessa. Não, eu não vou me deixar envenenar. Porque o evangelho da paz nos meus pés, a boa notícia de Deus, ela pacifica. Não há espaço na minha vida para essa guerra. Deixa eu advertir vocês aqui, por misericórdia, nós estamos num ano eleitoral, tome cuidado, fuja do veneno desse mundo, fuja das confusões que essa política nojenta causa. Fuja, blinde o seu coração, blinde a sua família, não brigue com o seu familiar por causa de candidato nenhum, tem dó. Desculpa a minha... O que pode ser isso? Não sei. Não, eu não estou pecando. A minha irritação não tem cabimento. Não tem cabimento. As pessoas brigarem por causa de time de futebol, por causa de jogadores, por causa de políticos, por causa de quem quer que seja. Saia fora disso. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você deve ter o Espírito de Deus e Ele te dá discernimento. Então, se coloque diante do Senhor e deixe o Espírito de Deus falar com você. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só tem uma pessoa que é referência para mim, que eu amo, que eu quero ser, que eu quero parecer, que eu quero ouvir, é Jesus. Nenhum homem, nada. Ah, o pastor é bom, tudo bem, o pastor é seu amigo, é legal, mas ele não é Jesus. A igreja não é Jesus, o partido político não é Jesus, o nome do candidato não é Jesus. Não confunda as coisas. Lute a guerra espiritual. Saia dessa luta carnal, mundana, demoníaca. Satanás tem interesse em dividir sua casa. Satanás tem interesse em dividir a igreja. Use o escudo da fé. Agora, você só quer o capacete da salvação? Tem que ter o escudo da fé. Tem que ter a sandália da preparação do evangelho. Tem que ter a couraça da justiça. A armadura é toda, é inteira. Não dá para pegar um item. Ah, eu gosto mais da espada do Espírito. Aí vai criar aquela dicotomia, né? Tem uma dicotomia que criaram por aí. Não, a igreja de vocês é uma igreja que estuda muito a Bíblia. Eu quero muito é poder. Como se nós pudéssemos desassociar o poder do Espírito da palavra de Deus. Não dá para separar, entende isso? Não dá. Onde está a palavra de Deus, há o poder do Espírito. E vice-versa. Ah, é porque eu queria ter mais poder. E via de regra, se deseja poder para tantas ações, outras escusas, que não tem nada a ver com aquilo, com o objetivo final do poder de Deus, que é testemunhar. Vamos adiante. Então, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aí. Meus irmãos, a armadura de Deus é a completa virtude espiritual provida por Deus para os seus. Você não pode viver uma vida aqui
desconsiderando essa armadura. Você entende ou não? Porque senão você só vem à missa todo domingo. E nada contra a expressão missa, mas você vem cumprir um compromisso religioso. E aí você vai passar a semana inteira com muita dificuldade. Porque você está deixando de lado esse revestimento que Deus tem para você. Você compreende? Amém? Então, Paulo está dizendo: vocês são fortalecidos pelo Senhor, na força do Senhor, mas também precisam se vestir de toda a armadura de Deus. E por fim, não menos importante, Paulo está dizendo: vocês precisam entender em que guerra estão e onde estão lutando. Olha o que ele diz no verso 12: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Toda guerra tem suas particularidades, toda guerra tem inimigos distintos, estratégias específicas, armas específicas e campos de batalha. É fundamental conhecer o inimigo. É fundamental saber onde nós estamos lutando. Paulo está advertindo os nossos irmãos de Efésios e a cada um de nós hoje a lutarmos com o inimigo certo. Deixar claro quem são de fato os nossos inimigos. É contra esses inimigos que temos que lutar. Principados, potestades. Sempre na guerra há uma estratégia a ser estabelecida, mas essas estratégias são estabelecidas por quem está no comando, não é verdade, Jason? Tem alguém no comando, tem alguém que vai dar ordem, tem alguém que vai dizer o que vai ser feito, porque o soldado não pode fazer nada da cabeça dele, ele segue orientações, ele segue instruções, ele segue uma cartilha, ele segue procedimentos. Você compreende isso? Não podemos lutar esta guerra sem a orientação do nosso comandante. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa que é muito comum acontecer. Nós queremos vitória. Muito se diz de vitória. Ah, o crente precisa de vitória. Nós cantamos vitória, né? Ah, temos a vitória. E falamos, e cantamos. Mas não existe vitória quando nós estamos caminhando na contramão da orientação do comandante. Que vitória é essa? Você compreende? Deus está dizendo para você fazer isso, ou não fazer aquilo. E você quer vitória, mas quer contrariar o seu Deus, quer contrariar o que Ele está dizendo, vai dar errado. Você vai ter problemas. Eu já tive muitos problemas. Imagino que muitos de vocês tiveram problemas por desobediência. Obedecer é melhor que sacrificar, diz a palavra de Deus. Então, eu preciso obedecer. Não, eu não devo lutar contra o meu irmão, contra o meu amigo, contra o meu pai, contra a minha mãe, contra o meu filho. Não, a minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Existem seres espirituais. Agora, como eu vou lutar contra seres milenares espirituais? Eu não tenho força para lutar contra esses inimigos. Eu não tenho forças de mim mesmo para poder entrar num embate contra estes inimigos espirituais. É verdade, nós não temos, mas nós temos alguém que está sobre nós. Nós temos a força do Senhor, nós temos o poder do Senhor, nós temos o revestimento do Senhor, nós temos o discernimento do seu Espírito. O que Deus está falando com você? O que Deus tem falado com você? Deus tem falado com você? Eu preciso dar ouvidos.
E eu preciso levar o meu inimigo para o campo de batalha, onde ele não tem condição alguma de vencer. E aqui entra um ponto interessante. Os americanos, na tomada do Vietnã, entenderam que venceriam fácil os vietnamitas. Eles tinham um poder bélico, até hoje tem. Então seus comandantes mandaram tomar posse da terra e eles entraram nas terras vietnamitas, entraram nos emaranhados de pântanos e pântanos e pântanos e pântanos, e o exército mais frágil do inimigo estava lá nos pântanos. Aquela guerra deixou sequelas em milhares de americanos. Muitos não voltaram para casa. E os que voltaram, voltaram com uma série de doenças. Porque não conheciam o território do inimigo. A luta se trava nas regiões celestes. Eu quero concluir. Vou concluir com o próprio apóstolo Paulo, que vai dizer no verso 18: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. A Rejane veio aqui e mostrou os cartões e os nomes das famílias, e nós estamos orando. E nós estamos orando, sabe por quê? Não é porque é obrigação, não. Não é porque é uma obrigação religiosa. Nós estamos orando porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos orar por todos os santos. Você sabia que é um compromisso seu de orar pelos seus irmãos? Eu quero encorajar você a não orar só na igreja, a não orar só no culto, mas orar em sua casa, orar em seu quarto, orar com a sua família, orar no banheiro, orar quando entrar no seu carro, orar em todo o tempo. Ore mais, um pouco mais, ore e vigie. A luta é espiritual, mas há um posicionamento nosso diante de Deus. Eu me lembrei de uma escola bíblica e o pastor Reinaldo estava falando sobre esse assunto de sermos cheios do poder. E o Enilson trouxe uma figura de linguagem, e eu aproveitei aquela figura de linguagem para dizer que nós somos alcançados por essa graça de Deus, quando nós nos dobramos diante de Deus, quando nós nos humilhamos diante de Deus. Quando você se humilha diante de Deus, quando você se dobra diante de Deus, é como se você estivesse colocando as suas mãos ali, na corrente elétrica. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, Ele nos enche dele mesmo. Eu não conheço ninguém que dobre os joelhos e levante do mesmo jeito, porque nós temos um Deus que nos levanta com sua destra. Tudo bem? Você pode dizer: eu não gosto muito de Paulo. Ok. Talvez você não goste muito de algumas coisas que Paulo diz, como se pudéssemos aceitar isso, mas então verifique na sua Bíblia, em Mateus 26, 41, o que Jesus vai dizer para os seus discípulos. Ele vai dizer para os seus discípulos: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A questão é: quem nós vamos alimentar mais? Eu estou terminando. Quem nós vamos alimentar mais? Você pode ser a pior versão de você mesmo. É só você fazer coisas erradas. Começa a fazer uma coisa errada, depois faz outra, depois faz outra, depois você faz outra. Daqui a pouco você olha e você vai verificar
que você está fazendo coisas terríveis que antes você até abominava em outras pessoas, mas você caminhou nessa direção. O contrário é o mesmo. O contrário é o mesmo. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você se coloca diante de Deus, quanto mais você aprende da sua palavra, quanto mais você se fecha na armadura, em toda a armadura de Deus, você é fortalecido pelo Senhor, você vai crescendo de fé em fé, você vai sendo uma versão melhor de você mesmo, você vai compartilhando com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Você chega num ambiente, você pacifica, você chega no outro ambiente, chega a alegria, você chega no outro ambiente, chega a gratidão, você chega num outro ambiente, a sua mão se estende, você abençoa, o seu bolso é movido em abençoar alguém financeiramente, você cuida das pessoas, você vai aprimorando, porque o fruto que é produzido por Jesus passa por você, você desfruta dele, mas outros também comem dele. Seja fortalecido no Senhor. Revista-se da armadura, de toda a armadura de Deus. Tenha consciência do terreno, da guerra espiritual. Deus vai te abençoar. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui diante do Senhor. Obrigado por podermos compartilhar a Tua palavra. Obrigado por podermos compreender pelo Teu Espírito aquilo que a Tua palavra nos diz. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos em nossas famílias a lutarmos nas regiões celestes, a nos dobrarmos diante do Senhor e vencermos as batalhas contra o inimigo, fortalecidos pelo Senhor, revestidos pelo Senhor, orientados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, revestidos pelo Senhor, orientados pelo Senhor. Sim, Deus. Nós somos Deus, as nossas famílias são Tuas. Não queremos ser melhores do que ninguém, queremos Te servir, queremos Te adorar, queremos viver para a Tua glória, mas também queremos ser usados por Ti para abençoar pessoas. Enche o nosso coração de compaixão pelas nossas famílias. Enche o nosso coração de compaixão pelos nossos amigos. Enche o nosso coração de compaixão pelos perdidos, por aqueles que estão desorientados, por aqueles, ó Deus, que precisam de uma palavra de consolo, de conforto. Nós Te pedimos humildemente, Senhor, abençoa-nos, abençoa o Teu povo.